É um maior prazer. Nós temos aqui hoje no nosso Anatomy Meeting House, no seu 12º, 13º episódio da primeira temporada, o professor Dr. Luciano Teles, né, cirurgião bucomaxilo, especialista em anatomia, um membro da diretoria da Sociedade de Anatomia do Estado do Rio de Janeiro, hoje vai nos brindar com uma palestra, então, sobre aspectos anatômicos da boca e anexos sobre a ótica da cirurgia bucomaxilo. Professor, é uma honra tê-lo conosco e, por favor, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor. É uma honra trabalhar com o senhor também e com toda a equipe da SAERJ. E é uma honra trabalhar aqui agora também nessa live. Falar do aspecto anatômico da boca e anexos, né, sobre a ótica da cirurgia bucomaxilofacial. Começar falando da maxila. É um osso que, em sua base, tem o processo alveolar, com os alvéolos, os quais os dentes estão articulados. Na sua porção posterior, apresenta a tuberosidade maxilar, com foraminas alveolares, por onde vão passar os vasos e nervos alveolares superiores posteriores. Espinha nasal anterior, junto à base da abertura piriforme. Processo fronto-maxilar. Processo zigomático maxilar. Logo abaixo dele, inferior a ele, tem a crista zigomático maxilar. E uma superfície bem ampla em sua parte superior, que vai ser a grande parte do assoalho da órbita. Então, nessa visão lateral, é o que de mais importante a gente pode ressaltar, não esquecendo do forame infraorbital, meio que escondido aqui na imagem, por onde vai passar o plexo vasculo nervoso infraorbital. Então, a gente aqui na visão medial da maxila direita, nós temos o hiato maxilar, nós temos abertura piriforme, claro, articulação da maxila posterior com o osso palatino, e com o osso palatino ela vai formar a cavidade nasal, grande parte da cavidade nasal, e vai nos dar o palato ósseo, que vai ser base para a cavidade nasal, o assoalho da cavidade nasal e teto da cavidade oral. No palato ósseo de cada lado, vamos ter o canal incisivo, por onde vai passar o plexo naso-palatino. Mudando um pouquinho para a órbita e seio maxilar, nessa imagem aqui a gente vê um fio guia já passando desde a órbita até o forame infraorbitário. Isso é importante porque, veja bem, a gente tem que saber o trajeto. Quem foi aluno meu sabe, né? A gente sempre pergunta o trajeto, o ramo. Eles ficam falando, é ramo do ramo do ramo. Sim, mas você tem que conhecer o ramo do ramo do ramo. Então, os vasos e o nervo infraorbitário, eles vão passar por essa fissura infraorbitária inferior, lá dentro da órbita, vindo lá da fossa infratemporal epitélio-palatina, vão passar por esse sulco infraorbitário, já penetrar no canal infraorbitário e sair na face, finalmente, no forame infraorbitário. Infraorbitário e infraorbital, o importante é saber que, dentro do canal infraorbitário, o que vai acontecer? Esses ramos, esse feixe vasculo nervoso infraorbitário vai emitir ramos por dentro da parede da maxila para dentes, a própria maxila, membrana do seio maxilar, e depois que ele sai, ele vai inervar e vascularizar a região geniana, a lábio superior e asa lateral de nariz. Nesse corte frontal, a gente vê, conforme o professor Tiago falou, o seio maxilar demonstrado em sua maior amplitude e a proximidade do dente molar, isso acontece com os 3 dentes molares, mais o segundo pré, de sua raiz junto ao soalho da cavidade do seio maxilar. Essa estrutura óssea de cobertura radicular desses molares, às vezes, é muito delgada, muito fina. Então, numa própria extração, sem nenhum movimento brusco, pode acontecer, conforme ele mostrou, a comunicação bucosinusal. Nós vamos ver lá na frente
alguma coisa que nos possibilita evitar isso. Aqui uma demonstração de uma fratura em blowout, que é o exemplo de uma bola, até uma bola de beisebol, né, bem mais rígida, bate no globo ocular e o conteúdo orbitário não tem para onde se expandir e acaba fraturando o assoalho da órbita, ou seja, o teto da maxila e do seio maxilar, e esse conteúdo orbitário acaba herniando para o interior do seio maxilar. E aí a gente coloca uma tela e tem toda a técnica para poder resolver esse tipo de lesão. Nessa imagem superior, já com as duas maxilas, de visão vista superior, a gente vê o seio maxilar, o ducto naso-lacrimal, a concha nasal inferior, o osso individual e sua articulação com o processo pterigoide do osso esfenoide e o osso palatino já dando a sua lâmina horizontal bilateralmente para formar o palato ósseo, e de cada lado nós vemos aquele canal incisivo que eu falei nos 2 slides anteriores. Na visão inferior, vemos o forame palatino maior e o forame ou forames palatinos menores, que podem ocorrer em mais de um número. O forame palatino menor e os forames palatinos menores vão dar passagem para os plexos de mesmo nome, que vão irrigar e inervar o palato mole, no caso dos palatinos menores, e o palatino maior vai irrigar e inervar até o palato duro, até região de primeiro premolar. Uma de cada lado. De canino até incisivo, já é por conta do naso palatino, do feixe naso palatino, tanto inervação quanto vascularização. Mandíbula, a gente tem uma visão anterior, a gente pode ver a sínfise, a região de corpo mandibular, já com o forame mentual, a base do ramo, que é do ramo mandibular, que é o ângulo, né? E, partindo um pouco anterior dele, a linha oblíqua, que vai terminar no processo coronoide, que posteriormente vai já formar a incisura mandibular, dando formação finalmente bem posterior ao processo condilar. E vai ser a parte superior de todo o ramo. Não esquecendo de falar do processo alveolar da mandíbula, com os alvéolos e os dentes articulados, e a crista temporal, que é ponto de fixação também do osso temporal. Na visão ínfero-posterior, temos aqui a fossa digástrica, inserção do ventre anterior do digástrico, os processos gêmeos, origem de genioglosso e genioióide, músculos da língua e do assoalho bucal ou supraioide. Nessa outra imagem, o trígono retromolar, um local de atuação bem comum na parte de região de remoção de terceiros molares. E aqui, nessa mandíbula já edêntula, não vou dizer idoso propriamente, por quê? Porque, infelizmente, o Brasil é um país com muita característica de perda dentária. Então, você, às vezes, vai trabalhar num lugar e vê muita gente nova, 30, 40 anos, já com uma mandíbula começando a ser absorvida. Por quê? Porque perdeu os dentes muito cedo. Então, nessa imagem, eu vou evidenciar o forame mandibular, que dá a entrada para o feixe vasculo-nervoso alveolar inferior, que vai inervar e vascularizar toda a mandíbula, o forame mentual com um detalhe. Ele já quase superficializado no rebordo superior da mandíbula. Por quê? Porque quando você começa a perder os dentes, e se começa a perder, na maioria das vezes, os dentes posteriores, o organismo é inteligente. Ele não vai ficar nutrindo e inervando uma região que ele não vai utilizar. Então, ele já começa a absorção óssea local. Com essa absorção, não é o forame mentual que vai emergir, mas o rebordo mandibular vai chegar até ele. Fica difícil uma reconstrução, uma reabilitação com implante, fica difícil a colocação de próteses, e isso não é uma coisa que dê sinal durante a vida. O que acontece? A pessoa começa a perder os dentes, vai dando seu jeito com uma prótese retida muitas vezes nos dentes anteriores,
que permanece ainda um tempo, muitas vezes, e o osso ele vai numa reabsorção contínua. Só que essa reabsorção ela vai tirando a base da gengiva. Com isso acontece o que muita gente fala, minha gengiva está murcha. Não é a gengiva que está murcha. Na verdade, o osso que, entre aspas, murchou, reabsorveu. Então, a gengiva perdeu o seu apoio. E aí ela fica flácida, fica uma mobilidade tal que impede que uma prótese seja perfeitamente adaptada a ela. E aí a pessoa chega muitas vezes no consultório com esse quadro porque já viu falar de implante, né? Então eu quero colocar implantes. E aí existem várias técnicas para você tentar resolver isso, vai depender da idade do paciente, vai depender da condição sistêmica dele, vai depender do próprio remanescente ósseo mandibular com o qual você vai poder trabalhar, ou não. Quando a gente fala em boca, a gente pensa muitas vezes, que é o lógico, numa condição única, né? A boca começa no lábio e termina lá no istmo das fálces. Mas existe uma separação. A boca, o limite entre boca e cavidade oral propriamente dita. Então, o limite anterior da boca são os lábios. Os limites laterais, as bochechas. O superior, o palato, todo o palato duro e palato mole, e o inferior, o assoalho bucal. E o posterior, o istmo das fálces, ou seja, aquele conjunto de pilar palato grosso, pilar palato faríngeo, com a úvula no centro, e a loja amigdaliana ou fossa tonsilar entre os dois pilares. Então, aqui, a cavidade oral propriamente dita já é um limite posterior. Por quê? O limite anterior e lateral, os limites anterior e laterais dela, já vão ser quem? Os dentes. Então, a partir da face palatina, nos dentes superiores, e face lingual, nos dentes inferiores, para posterior, é tudo cavidade oral propriamente dita. Então, vai dos dentes, aqui na imagem dos dentes, até o istmo das fálces, com pilar palato grosso, como eu falei, pilar palato faríngeo, úvula e a fossa tonsilar. O que ocorre? Fica um espaço entre os lábios e os dentes. A esse espaço nós damos o nome de vestíbulo oral ou vestíbulo bucal. E os dentes, com isso, ganham sua face, conforme falou a professora Valéria ontem, ganham sua face vestibular, voltados para a língua, os inferiores face lingual e os superiores face palatina. Quando a gente fala em lábios, muitas vezes, se fala na região do vermelhão dos lábios. Os lábios tal. Só que a região labial ela é um pouco mais ampla. A região labial ela obedece, na verdade, à abrangência do músculo orbicular da boca. Então, você vai ter uma região, uma borda aderente, que é onde vão estar os folículos pilosos, com maior ou menor desenvolvimento, e uma região livre, ou borda livre, ou zona vermelha, que são os lábios propriamente ditos. Quando você fecha os lábios, forma-se a rima labial. Quando você abre os lábios, aí a rima se desfaz. E cada canto da boca recebe o nome de comissura labial. Existem algumas condições, nós vamos ver mais adiante, que a pessoa não consegue fechar o lábio. Então, a gente chama de incompetência labial. Quando a gente começa a verificar, a analisar mais a boca, aí a gente vê que a gente tem uma diferenciação gengival, que eu vou falar lá na frente. Mas aqui eu já vou aproveitar para falar. Nós temos uma gengiva livre, uma papila interdentária, ou papila gengival, que fica entre os dentes, uma gengiva inserida, mais densa e de maior faixa de extensão, e a mucosa vestibular, acima ou abaixo, né, nos inferiores, da gengiva inserida. Quando a gente fala em boca, a gente pensa nas bochechas também como uma coisa única. Não é. Existe uma camada superficial, onde vamos encontrar o risório e o platisma e os músculos zigomáticos, em maior evidência. Existe
uma camada média com corpo adiposo aqui já, a tela subcutânea, esse corpo adiposo também ele vai se estender. Nós temos o ducto parotídeo. Um ducto parotídeo, sobre ele, muitas vezes, grande parte das vezes, tem uma parótida acessória, glândula parótida acessória, e esse ducto ele vai emergir na mucosa jugal, na mucosa da bochecha, na altura do segundo molar superior, é onde a parótida vai drenar sua saliva para a cavidade bucal. E, junto a essas estruturas, os vasos e os nervos característicos da face. Quando a gente vai para a camada mais profunda, veja que eu estou falando de pele para mucosa, nós temos o músculo bucinador, que realmente é o músculo que mais movimenta a bochecha, né? No movimento de sopro ou sucção, a submucosa e a mucosa. Na mucosa, junto à gengiva inserida, é onde fazemos grande parte das anestesias na maxila. A mandíbula, a anestesia vai ter que ser junto ao forame mandibular para pegar o plexo vasculo nervoso, pegar o nervo alveolar inferior, que por ali penetra. Nessa imagem, nós vemos um pouco mais ampla a extensão do vestíbulo oral, aqui algumas pregas, inserções musculares. Como eu falei com vocês, a gengiva marginal, uma gengiva livre, a papila interdentária, a gengiva inserida e aí a mucosa vestibular. Vou falar uma coisa, já que tem muitos colegas que não são da odontologia. Hoje, essas estruturas, apesar da gente olhar e, grosso modo falando, não tem tanta importância para quem não estuda tanto assim a área, elas estão tendo sua importância muito mais ressaltada do que era um pouco... Na época que eu me formei, por exemplo, falava-se de periodontia, falava-se de todo o tratamento periodontal, que já era complexo, só que hoje já se faz cirurgia com microscópio, já se faz cirurgia com fios de sutura muito finos, então já se faz microcirurgia em gengiva. Fora a questão ligada à condição sistêmica do indivíduo. A professora Valéria falou ontem sobre muitas demonstrações orais de problemas sistêmicos, e a periodontia é uma das que mais avançam, junto com a estomatologia, na pesquisa da questão saúde sistêmica, cavidade oral. Então, muitas vezes, a saúde começa realmente pela boca, e a periodontia está numa grande frente de investigação dessas condições. O que eu falo aqui de linha mucogengival é essa linha aqui, ó, entre a gengiva e a mucosa. Nós somos seres difeodontes, ou seja, com duas dentições. O tubarão é um ser poliodonte, com várias dentições. Conforme a professora ontem falou também, temos a dentição decídua, com cada M arcada, contando com 5 dentes. Então, temos no total 20 dentes na dentição decídua. E aqui demonstrando que a dentição permanente já começa a se formar junto ainda na presença da dentição decídua. Claro, vamos ter, conforme ela falou, uma dentição mista, que é o período em que dentição permanente e dentição decídua se ajudam a compor a dentição do indivíduo. Depois da dentição permanente, já temos o engrenamento oclusal habitual do indivíduo. Nessa imagem aqui, já vemos duas coisas. Os molares com sua proximidade ao soalho do seio maxilar, e aqui o canal alveolar inferior e sua proximidade aos terceiros molares. São coisas que nós, quando vamos extrair os terceiros molares, temos de observar muito. Então, os dentes decíduos são incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro e segundo molares, e na dentição permanente, eles ganham a companhia dos primeiros e segundo pré-molares e do terceiro molar. Então, fica incisivo central, incisivo lateral, canino, primeiro e segundo pré, e os 3 molares, primeiro, segundo e terceiro. Aqui uma representação básica da estrutura dental, seu periodonto de sustentação e
o periodonto de proteção, que seria a gengiva, e a sustentação aqui junto ao osso alveolar com ligamentos periodontais, a câmara pulpar, com toda a sua inervação e vascularização, ou seja, a polpa do dente, a dentina, o cemento e o esmalte. Conforme eu falei, nós temos uma face vestibular e aqui o bucal pode ser substituído por lingual ou palatino. Palato. O palato apresenta para a gente uma mucosa muito densa, muito estreita, entre sua superfície oral e a superfície de contato junto ao palato. Então, cirurgias no palato são, por vezes, bem dificultadas. Por quê? Porque você não vai incisar no meio do palato. Você vai incisar junto no sulco, no sulco gengival, junto aos dentes. Para quê? Para destacar toda essa mucosa gengival, toda essa mucosa palatina, perdão. E aí você faz a sua cirurgia, a gente vai ver lá na frente, depois você recompõe essa mucosa suturando, fazendo uma sutura interdentária. No palato, nós vamos ter, conforme o colega Tiago falou, a ráfia palatina mediana, as pregas palatinas transversas e a papila incisiva. Papila incisiva, estou falando assim, acidentes anatômicos mais marcantes, né? A papila incisiva, ela vai ser o ponto de referência para anestesia do nervo nasopalatino. E aí é curioso, porque você não consegue anestesiar o nervo nasopalatino direito ou esquerdo. Grande parte das vezes você vai acabar anestesiando os dois. Luciano, tem problema isso? Não, nenhum. A anestesia que você faz de um lado ou de outro, quando for absorvida pela vascularização, vai seguir o mesmo caminho, sem problema. O assoalho da cavidade bucal tem sua maior parte formado pelo músculo biloióide, mas ele não veda totalmente o assoalho, ele mantém uma abertura anterior que vai ser recoberta por quem? Pelo músculo genioide e o músculo genioglosso. Então está aqui o genioide, o miloióide, o genioide, já o genioglosso partindo para a língua. O outro ponto de fixação do biloióide é o osso ióide. O miloióide ele é importante não só por compor o assoalho bucal, mas também pelo seguinte, ele vai dar amparo para as glândulas salivares sublingual, que na mandíbula vai estar localizado na fossa sublingual, e a glândula submandibular. São duas das glândulas maiores que temos. A outra glândula maior salivar é a parótida. A glândula submandibular, ela abraça, entre aspas, a borda posterior do músculo miloióide. Então, a parte superficial, a parte inferior dela fica no trígono submandibular, já na região cervical. É importante ver que a glândula submandibular emite seu ducto lá do interior da glândula, né? da glândula submandibular, de seu interior, perdão, e esse ducto vai emitir a saliva lá na papila sublingual. A glândula sublingual vai apresentar, em grande parte das vezes, pequenos ductos que vão já liberar a glândula, que vão já liberar a saliva na mucosa. Então, não tem um problema que muitas vezes a glândula submandibular apresenta, que é o quê? Pela extensão do ducto, íons cálcio podem ir se depositando e acabam criando um cialolito, um cálculo salivar dentro do ducto. Porém, a glândula sublingual ela pode apresentar muitas vezes o que a gente chama de rânula de glândula sublingual, que é o quê? A interrupção de um ducto, pequeno ducto, de um de seus ácidos dentro dela, e com isso acaba rompendo esse ácido e acumulando saliva dentro da glândula. Então forma-se um cisto glandular, que a gente chama de rânula. O ducto submandibular, é importante dizer que ele possui uma referência de cruzamento com o nervo lingual, ramo do nervo mandibular. Então, qualquer procedimento em soalho bucal, qualquer procedimento em glândula,
tem de se prestar muita atenção a essa referência do ducto da submandibular com o nervo lingual. A língua, a professora Valéria já falou muito ontem, ela apresenta 2/3 anteriores, que é o corpo da língua, o terço posterior. Ela apresenta inervação tripla, motora, vou falar o termo mais comum, sensitivo e sensitivo especial. Então, a motora é hipoglosso, para geral, para a língua como um todo. Sensitivo, nos 2/3 anteriores, é o nervo lingual, no terço posterior é o nervo glossofaríngeo. O nervo corda do tímpano vai dar a sensibilidade especial, ou seja, paladar, nos 2/3 anteriores, e o glossofaríngeo também vai ficar responsável pela informação do paladar no terço posterior. Como eu falei, nós temos 3 grandes pares de glândulas salivares, já falei da parótida. A parótida, 75%, 80% do corpo da parótida fica sobre o masséter. O restante abraça a mandíbula por posterior ao ramo. Tem uma referência importante que a gente vai ver aí. Então, ele emite um ducto que vai vir superficialmente ao masséter, vai se dirigir, cruzar o bucinador, se dirigir medialmente e cruzar o bucinador anteriormente ao corpo adiposo da bochecha, ou bola de Bichat, e vai sair lá na papila parotídea, na mucosa jugal, conforme eu mostrei para vocês. E uma glândula parótida acessória pode estar presente, em grande parte dos casos, sobre o ducto. É interessante que no HFI, no Ipanema, nós verificamos, acho que ano passado, um adenoma pleomórfico de glândula parótida acessória. Eu nunca tinha visto. Normalmente a gente vê de glândula parótida dela própria, né? Então, está aqui a papila parotídea e aqui a papila sublingual. Essas elevações são as pregas sublinguais. As pregas sublinguais, elas são a evidência no assoalho bucal das glândulas sublinguais. Eu vou pedir perdão a vocês, porque eu esqueci de falar uma coisa, que eu estou olhando a língua aqui e estou me lembrando. Nós temos, sob a língua e sob os lábios, tanto superior quanto inferior, na região central, na linha média, uma estrutura chamada freio lingual, na língua, e nos lábios, freio labial, que podem, às vezes, serem operados para remoção de grande parte ou de sua extensão completa. Falar um pouquinho de inervação e anestesia. Quando a gente fala em inervação e anestesia de face, nós falamos de nervo trigêmeo, quinto par craniano. Então, nós temos o primeiro ramo do trigêmeo oftálmico, que, grosso modo, fica responsável pela sensibilidade do terço superior da face. O terço médio fica a cargo do ramo maxilar e o terço inferior a cargo do ramo mandibular. Sendo que o ramo mandibular ele também apresenta um componente motor para músculos da mastigação e alguns supraioides. Quando você tem uma anestesia para ser feita, você pode fazer uma anestesia infiltrativa localizada sobre cada um dos dentes da maxila, naquela região mucogengival, ou para você fazer um bloqueio de campo maior, você pode pegar o infraorbitário, que vai te dar uma amplitude maior de anestesia. A gente vai ver lá na frente. Para os dentes mandibulares, a maior parte dos anestésicos, dos líquidos, das soluções, você vai ter que pegar o alveolar inferior, quando ele penetra no forame mandibular, ou próximo ali, porque nem sempre você vai acertar ali. Então, você tem, quando você pega quando você anestesia o plexo infraorbitário, você vai ter essa anestesia aqui, de incisivos até premolares. O plexo infraorbitário ele vai dar os ramos alveolares superiores anteriores e, em alguns casos, os ramos alveolares superiores médios. Eu sempre considero os médios presentes. Por quê? Você não vai dissecar o paciente para saber se ele tem ou não médio. Você vai fazer sua técnica e você vai ter o resultado esperado.
Então, com o paciente na cadeira, você vai fazer o infra-orbitário, e na maioria das vezes você vai ter essa anestesia aqui, de incisivo central superior até o premolar, o segundo premolar, sendo que a raiz mesovestibular, do primeiro molar superior, em grande parte dos casos, vai estar também inervada pelo nervo alveolar superior médio. E você também vai ter anestesia da gengiva, do fundo de vestíbulo e até de lábio superior. A região na face que você vai ter anestesiada vai ser essa região geniana, ou seja, palpebral inferior, nasal, a asa de nariz, lábio superior e boa parte da bochecha. O nervo nasopalatino e o ptérigo-palatino são os nervos que vão fazer a inervação tanto de septo nasal, em sua parte inferior, quanto daquela região de canino a canino, conforme eu falei com vocês, na região de pré-maxila, que a gente chama. E como que ele vem junto ao septo nasal, desce pelo canal incisivo e pega e anestesia, inerva de canino a canino. O ptérigo palatino vai liberar para a gente os nervos palatinos maior e menor, que eu já falei com vocês. Vou fazer a anestesia de primeiro pré-molar até terceiro molar, e o palatino menor, mucosa de palato mole, musculatura e mucosa de palato mole. Então, aqui são as áreas para você, junto aos molares, para você fazer a anestesia do palatino maior, você meio que divide a metade do palato em duas, e aí você tem ali na região dos molares, né, normalmente na região do segundo molar, o forâneo palatino maior. Não se trata, quando a gente anestesia ou faz bloqueio, de acertar o nervo. Você vai próximo à localização dele, tenta ir o mais próximo possível, e o anestésico que você administra, ele vai se difundir e vai anestesiar e fazer o bloqueio que você necessita. Não precisa acertar o nervo para você fazer o bloqueio. Então, está aqui o palatino maior de primeiro pré-molar a terceiro molar, mucosa palatina apenas. Não vai fazer inervação de dente. Então, quando você pensa, conforme a professora Valéria falou ontem, estou no meu plantão, eu vou fazer só um acesso. O que é o acesso? É você abrir o dente, o paciente está com dor, você abre o dente e vê que precisa fazer um tratamento na polpa dele. Então, na polpa do dente. Então, você anestesia, faz o bloqueio anestésico que você quer, vai só no dente, trabalha, fecha, manda para casa com medicação, enfim. Quando você quer extrair o dente, você já envolve mexer em gengiva, em volta do dente, fazer a sutura, ou seja, ligar os bordos gengivais, tanto vestibulares, vou pegar o caso palatino aqui, quanto caso maxilar, vestibulares, quanto palatina, gengiva palatina, e suturar. Então, você vai trabalhar nas duas mucosas, nas duas gengivas, vestibular e palatina. Então, você precisa do dente anestesiado e da região em torno dele anestesiada. Não dá para você fazer uma anestesia única só no dente e trabalhar, porque o paciente vai sentir dor quando você for mexer na mucosa palatina, certo? Falar um pouco do alveolar inferior. E quando a gente fala em bloqueio do alveolar inferior, a gente fala também de bloqueio do lingual e bloqueio do nervo bucal, todos os ramos do mandibular. Eu vou mostrar para vocês por quê. Veja bem, o alveolar inferior, nós temos um ponto aqui próximo à RAF, anterior à RAF ptérico-mandibular. Não vou entrar em detalhes da técnica. Então, você anestesia aqui, deposita aqui o seu anestésico e ele vai anestesiar tanto o alveolar inferior quanto o miloioide de uma primeira vez. Você recua e muda a direção da agulha para poder pegar o nervo lingual. E aí você vai ficar com essa técnica, a agulha aqui sendo mostrada no cadáver, numa peça cadavérica, e com essa técnica você vai ter, veja bem, anestesia dos 2/3 anteriores da língua e soalho bucal,
Você vai ter anestesia de todos os dentes da mandíbula, você vai ter anestesia da mandíbula e você vai ter anestesia do lábio, dessa região aqui, ó, labial e mentual, correspondente ao lábio. Por quê? Porque nessa região do forame mentual, por ele vai passar o plexo vasculonervoso mentual, uma divisão do alveolar inferior. Então, ele vai sair da mandíbula, vai ganhar o tecido mole daquela região e vai inervar aquela região. Então, claro, quando você anestesia lá, junto ao forame mandibular, você fez o bloqueio, aqui também vai estar anestesiado. Luciano, então, para que anestesiar o bucal? Porque quis a natureza que a gengiva vestibular e mucosa de fundo de vestíbulo dos molares fosse inervada por quem? Pelo nervo bucal. Então, não adianta você fazer uma extração de molares só com o lingual e o alveolar inferior anestesiados. Você também tem que pegar o bucal. Aqui, mostrando só um detalhe do mentual, quando você vai fazer anestesia só do mentual, que você precisa fazer algum procedimento aqui na região em tecido mole, por exemplo, a sua agulha vai ter que vir de posterior para acompanhar a abertura do forame mandibular, do canal mentual, perdão, que vai ser para posterior. O que acontece? O canal mentual ele não sai simplesmente como uma via, uma bifurcação de estrada. Ele faz uma curvatura, como se fosse pegar um viaduto, né, digamos. Ele faz uma curvatura para vestibular, superior e posterior. E aí ele desemboca para posterior. Quando ele desemboca para posterior, claro, ele direciona o feixe dele para posterior. Então, a técnica manda que, olha como que ele é bem espesso, então a técnica manda que a anestesia venha de posterior para anterior. E aí você fazendo a técnica aqui, você vai ter essa região de gengiva e tegumento de região mentual, no caso aqui a direita, anestesiados. O nervo lingual é importante a gente saber algumas referências. Uma eu já falei do cruzamento dele com o ducto submandibular, e a outra muito importante para a gente é o seguinte: quando você vai fazer o terceiro molar, você faz o seu retalho na vestibular, mas você também afasta a gengiva lingual. Só que a mandíbula, nessa região aqui do terceiro molar, na região de molares, ela começa mais larga e depois ela vai afilando. Ela fica mais estreita em sua base. Então, o que ocorre? Você não pode pegar com o afastador que usamos, o descolador de Moulton, e ir direto com ele, reto, paralelo à mandíbula. Você tem que descolar com cuidado e obedecer essa anatomia da mandíbula até posicioná-lo. Claro que você não vai vir aqui até a tireoide do indivíduo. Você vai localizá-lo aqui e ele vai ficar ortostático. Você não precisa nem ficar segurando ele. Só que você tem que lembrar uma coisa: o nervo lingual, de acordo com uma pesquisa que foi feita, depois outras se seguiram e confirmaram, em Ankara, na Turquia, fica a 1 milímetro dessa mucosa, da superfície óssea dela. Então, você não pode ir de qualquer forma ali, tem que ser muito delicado no descolamento dessa superfície lingual. É interessante também vermos aqui no lingual o acompanhamento que ele dá para, entre aspas, a carona, que é o termo mais utilizado, para o nervo corda do tímpano, que vem lá do facial. O corda do tímpano ganha o lingual e vai fazer inervação parasimpática das glândulas submandibular, sublingual, glândula lingual também, e salivar, que quase não é citada, e vai dar o paladar para a sensibilidade especial para os 2/3 da língua naquele mesmo lado. A língua ela possui uma ráfia mediana lingual que faz com que a anestesia é a mesma coisa do palato. A anestesia de um lado não vá para o outro, não alcance o outro lado. Então, você pode trabalhar de um lado da anestesia, de um lado da língua, tranquilo. O nervo facial. O que ocorre no nervo facial? O principal ponto de proximidade nossa com o nervo facial, além
da musculatura da face, quando você vai fazer algum cisto, alguma coisa, uma biópsia ou cirurgia mais ampla, é acesso submandibular e retromandibular e auricular, acesso pré-auricular, perdão, que você vai estar bem próximo ao facial, que você vai mexer em parótida, ou vai estar próximo ali à parótida, e ele passa no meio da parótida. Ele divide a parótida em duas, em lobo superficial e lobo profundo, embora não separe esses lobos, eles continuem unidos. Entretanto, o livro que a gente fala mais é o Malamed, para anestesia oral, anestesia local que a gente fala. E eu imagino o Malamed, durante 3, 4 anos, escrevendo um livro, perdendo horário de almoço, horário de jantar, perdendo noite de sono, ligando para a colega para saber se já escreveu o capítulo, e aí ele coloca lá, na técnica do bloqueio do alveolar inferior, tocar osso. Então, temos aqui o processo mastoide, o ramo da mandíbula, na visão superior, corte axial, pterigóide medial, masseter, glândula parótida, lobo profundo, lobo superficial e o facial passando entre os dois lobos. Então, por que ele fala toque o osso? Porque ele sabe que se você não tocar o osso aqui, você corre o risco de injetar o anestésico dentro da glândula parótida. Então, vai criar ali o hematoma, vai criar ali o edema, que vai comprimir o nervo. E aí vai gerar aqueles vídeos de YouTube, né, da pessoa falando com metade do rosto meio que paralisada e todo mundo achando graça. Só que, não vou dizer que inadvertidamente, não vou dizer que propositalmente, claro que não foi, mas pode acontecer do anestésico ser depositado dentro da glândula parótida. E aí, muitas vezes, você vai ter que cancelar a sua consulta, vai ter que cancelar o seu procedimento, porque vai ficar muito desconfortável para o paciente, dependendo do procedimento que você vai fazer. Tem algum problema? Inicialmente nenhum, passou o efeito do anestésico, a vascularização absorveu, excretou, acabou. Mas fica o desconforto. Vascularização, claro que a gente, quando fala de vascularização, a gente não fala de todos os ramos, imagina dar nome a cada ramículo desse aqui, a cada capilar desse aqui, não tem condição, então a gente pega os mais calibrosos, os mais importantes, mas quando você vê um atleta ou alguém que leva um soco no supercílio, por exemplo, sangra muito e às vezes, no caso de esporte, impede até a participação, já houve lutas que foram suspensas por conta de ferida periorbitária, o sangramento é intenso. Os jogadores hoje usam aquela touca de natação para comprimir bastante uma gaze ali e tentar parar o sangramento. Usa-se vaselina, em creme e outras substâncias, adrenalina, enfim. O que acontece? É porque a vascularização é muito intensa. Isso tem um aspecto inicialmente feio, porque dá muito sangramento, ok? Porém, quando você administra medicamentos, quando você quer combater uma infecção e quando você tem uma sutura a cicatrizar, isso favorece esses 3 eventos, exatamente pela grande vascularização que temos. Então, temos aqui, na área superficial da face, a artéria facial, principalmente com seus ramos labial inferior, labial superior, e na parte profunda da face, a artéria maxilar, que vai fazer a inervação de todos os dentes, da maxila, da mandíbula. Veja bem, então, trabalhamos próximo, sempre, de algum ramo terminal de artéria maxilar. E trabalhamos também em principalmente 2 pontos, no fundo de vestíbulo de região de molares e comissura labial, em 2 desses principais pontos, próximos à artéria facial. Então, você tem que ter muito cuidado, porque assim, são ramos que são diretos da carótida externa, a facial e a maxilar. A carótida externa vem da carótida comum e que vem da aorta ou do tronco braquiocefálico. Ou seja, a pressão é grande, o volume é grande, qualquer grande sangramento que ocorra na face, principalmente em boca, você tem um problema grande para resolver. Veja bem, a boca, ela é uma cavidade pequena,
escura, e no seu limite posterior ela te dá dois caminhos, ou traqueia, laringe, traqueia, ou esôfago. Então, qualquer fragmento, qualquer sangramento, qualquer intercorrência cirúrgica, ou mesmo de outra especialidade que gere fragmento, que gere sangramento, pare, resolva e depois continue ou suspenda. Tá? Então, aqui para mostrar um pouco de estação dentária, a nossa bandeja normalmente passa por esses instrumentais, alavancas, anestésicos, alguns instrumentos de rotação para utilizarmos brota, para cortarmos os dentes, seccionarmos os dentes, desgastarmos o osso. Aqui o fórceps, também conhecido como boticão. Algumas bases de retalhos, falando em termos de cirurgia, né? Então, a base do seu retalho sempre vai ter que ser maior do que a borda livre dele. Por quê? Para melhorar a vascularização e, consequentemente, a cicatrização do retalho. Você pode fazer um retalho de 2 bordas, um retalho de 3 bordas, uma incisão em envelope. Uma remoção de fibroma, você tem aqui, você vai fazer um retalho em torno do fibroma, porém é aquele caso que eu falei com vocês. Veja bem, esse fibroma é um fibroma traumático, claro que a gente remove, manda para histopatológico para confirmar, mas normalmente é um fibroma, uma lesão benigna, que é gerada pelo quê? Pela fricção, pelo atrito da mucosa junto a um espaço edêntulo. Então, você vê que ele invagina certinho para o espaço entre o molar e o premolar. O que ocorre? Isso pode traumatizar e aí sim gerar alguma coisa um pouco pior. Isso pode sangrar, pode gerar incômodo, mas muitas vezes a pessoa fica mastigando, fica meio que mordendo, mordiscando esse pedacinho até. E para ele não está nem incomodando. Ele não tem noção do que ocorre. Quando você vir, se você vir, aí você remove. O cuidado que você tem que ter é essa região, a artéria facial, ela também passa um pouco mais superficial. Então, você vai fazer um bom tracionamento, essa não é pediculada, essa lesão em particular aqui não é pediculada, então você traciona, faz uma leve incisão, bem superficial e sutura. Então, você vê que ela tinha aqui mais ou menos 1 centímetro de diâmetro, mas o cuidado aqui maior é o quê? Você não penetrar tanto na bochecha, na região da bochecha. Veja bem, a bochecha é uma piscina. Você não tem uma referência exata. Você está no meio da água, certo? Então, se você não tiver uma técnica cirúrgica um pouco mais apurada, bem cuidadosa, você tem o risco de penetrar mais na bochecha e acabar pegando uma artéria facial. E aí é um sangramento bem intenso, muito ruim de ser resolvido. Já aqui no lado inferior, uma mucocele, no caso dela, ela não ficou tão exposta, tão crescida. O paciente procurou a gente ainda no estágio meio que inicial. Então, a gente abre a mucosa, traciona a mucocele, e a gente conseguiu pegar ela por completo. E também já a exposição de nervo mentoniano aqui, ou mental, mas a gente já pega também só a parte bem superficial da mucosa, não vai se aprofundando. Quando a gente fala em estação dentária, a gente fala em dentes uni, bi ou trirradiculares, ou mais de 3 raízes. Quando é unirradicular, a gente pode luxar, ou seja, romper aqueles ligamentos periodontais com um giro, leve giro. Você não vai conseguir gerar o dente todo, mas um leve giro já consegue, às vezes, romper, fazer a luxação que a gente fala. No birradicular, já é mais vestibular e lingual, ou vestibular e bucal, e palatino. E no trirradicular, que seria o caso dos molares superiores, você tem que ser ainda mais cuidadoso, porque você tem que respeitar primeiro o eixo de saída. Todo dente ele apresenta um eixo de saída, mas você tem que respeitar, encontrar e respeitar esse eixo de saída. Muitas vezes essa raiz ela pode estar dobrada, que a gente chama de dilacerada, te dificulta essa extração. Então você tem que separar as raízes com broca e caneta de alta, o famoso motorzinho do dentista, e tirar uma a uma, que seria até uma melhor opção para dente tri ou birradicular, dependendo da condição.
Alguns procedimentos, né, o que eu estou mostrando aqui, por quê? Porque muitas vezes a gente fala, vou arrancar o dente. É só arrancar o dente. É só arrancar? Vamos ver se é só arrancar. Primeiro, você tem um dente muito cariado. Esse dente ele pode começar, se você for direto com força, cuidado, porque ele pode começar a fraturar a coroa. E eu falo com a experiência de quem trabalhou e ainda trabalha Não, hoje eu não trabalho mais em posto de saúde, mas eu já trabalhei em posto de saúde bem isolado. Não tinha caneta de alta como peça do posto de saúde. Eu levei caneta de alta, levei broca, levei meu instrumental, por quê? Eu sabia que se eu encontrasse isso lá ia ser mais difícil. Ia tirar de um jeito ou de outro, mas eu prefiro facilitar para a gente e para o paciente. Eu prefiro não, é preferível, né? Todos preferem, do que você ficar 2 horas lá tentando tirar o dente, porque era só arrancar o dente. Né? Muitas vezes o paciente fala, eu quero arrancar e botar uma chapa. Tá, mas não é assim arrancar e botar uma chapa. Certo? Quando você vai extrair, você tem que ter cuidado também com a restauração do dente vizinho. Você tem que ter cuidado com, como essa imagem mostra aqui, a comunicação possível, não sempre ocorre, da raiz do dente com o canal mandibular. Quem está dentro do canal mandibular? O plexo vascular nervoso alveolar inferior, ou seja, artéria e nervo. Então, isso pode trazer uma hemorragia ou um distúrbio sensorial para o paciente. Não é comum, mas pode ocorrer. Você pode ter uma hipercementose, e aí, quando você vai extrair o dente, a raiz dele está mais ampla do que o orifício de saída. Só que você não tem o raio-x. E aí, como é que você faz? Então, tem que ter muito cuidado nesses momentos. E no seio maxilar, muita delicadeza na extração, porque às vezes você pode ter essa imagem aqui, olha. Essa imagem que é o quão delgada, que mostra o quão delgada pode ser a parede óssea que recobre o assoalho do seio maxilar e separa do dente molar. Uma outra situação, como eu falei, o dente com canal tratado pode estar com a raiz fragilizada, depende, claro, do estado completo do dente, então você também vai começar a extrair, vai fraturar raiz atrás de raiz. Aqui, uma dilaceração que você não espera, aí imagina você num posto, a 200 quilômetros de distância de qualquer outro local, tem um dente para extrair, você vai, é fácil. Mas olha como que ele deveria ser e olha como esse se apresenta. E aí? Né? Mas é só arrancar o dente? Não sei. E aqui um pedaço de restauração ou curativo que acabou caindo dentro do alvéolo. É outro cuidado que você tem que ter. E aí você vai extrair o dente e vê só metade do dente. Por quê? O dente apresenta uma reabsorção interna que você não pôde ver porque você não tinha raio-x. E aí? É só extrair o dente. Sim, agora tem o ápice dentário lá no interior do alvéolo que você vai ter que dar um jeito ou encaminhar. E esse outro caso aqui, o paciente tem um pré-molar, que é apoio de prótese, apoio de uma ponte e ponte fixa, e o dente foi ficando cariado. Ou seja, quando você vai extrair, e aí ele já perde a ponte, vai fraturar aqui. Vai fraturar e você vai ter que dar um jeito de remover o restante da raiz. E ainda tem um dente aqui, provavelmente um supranumerário para ajudar a história. Provavelmente ele vai ficar exposto e aí você vai ter que dar um jeito também. Então, quando eu falo de usar a broca para separar os dentes, é isso daqui. Você pode usar a broca para separar as raízes e também para desgastar o osso, para facilitar a saída do dente. Ok? E até no superior, que às vezes é muito mais fácil a extração, você vai ter que, às vezes, entrar com a caneta de alta e desgastar o osso ali, ou mesmo seccionar a raiz. Aqui no caso mostrando um molar bem fora de sua localização, um terceiro molar bem fora de sua posição normal. É muito ruim extrair um dente desse, porque a abertura da boca não te dá tanto espaço para trabalhar. Aqui um dente com uma comunicação, e olha que o ápice dele ainda está incompleto. Então, quando ficar completo, provavelmente vai ter uma proximidade com o canal mandibular. Antes você não tinha raio-x, hoje, depois você teve a radiografia panorâmica, hoje você tem tomografia Cone-Beam, que te mostra ainda com mais detalhes essa relação raiz de dente, canal mandibular, o que fica ainda melhor para a gente.
No caso aqui, um terceiro molar com um quarto molar sobre ele. Aqui você tem um quarto molar e um quinto molar no outro lado. Aqui um dente ainda todo incluso, que a gente fala, mas isso aqui, essa imagem pode não ser de um germe dentário, ele pode simplesmente estar transalveolar, a posição, ou seja, coroa para vestibular e raiz paralingual. O meu cunhado teve os 4 quartos molares. O bom é que eu conheci minha esposa já depois que ele extraiu, então isso aí já alivia bastante a condição, né? Aquela cirurgia no palato que eu falei com vocês, um dente incluso no palato, então você vem intrasucularmente pelos sulcos dentários, sulcos gengivais, remove, descola e remove do local a mucosa palatina. É uma cirurgia cansativa porque o paciente ele tem que ficar com o pescoço todo estendido, você não tem jeito, você tem que se curvar sobre o paciente. Então, você ficar afastando essa mucosa, que você vai afastar basicamente metade dela, é ruim. Então, o que você faz? Uma sutura. Pega uma sutura, não precisa perfurar a gengiva do outro lado, passa entre os dentes e dá o laço aqui, dá o nó aqui. Então, você mantém essa mucosa estática pela sutura. Não precisa você ficar se preocupando em afastá-la, que cansa. Essa cirurgia cansa. A cirurgia em palato é cansativa. E aí você secciona o dente, remove o dente e sutura entre os dentes na papila gengival, conforme eu falei nos slides anteriores. Nesse outro caso, você, pela vestibular, incisa gengiva e mucosa gengival, expõe o dente, cola nele um dispositivo ortodôntico e o ortodontista, o colega, vai com o aparelhamento dele, tracionar esse dente para a cavidade bucal. É importante falar o seguinte: quando você está trabalhando sobre um dente em que, por exemplo, o ortodontista está no paciente que está sob tratamento com o ortodontista, o soberano no tratamento é o ortodontista. Não dá para você, por exemplo, fraturou uma raiz, o ideal é você não é o caso aqui é exposição óssea, mas numa extração, o ideal é você não, na maioria dos casos, não desgastar osso, porque o osso é a matéria-prima de trabalho do colega, fora o dente. Ele vai trabalhar, a movimentação dele vai se dar em osso. Então, não dá para você desgastar o que ele vai precisar para deslocar o dente depois. Então, hoje, com a Conibim, você já dá uma previsibilidade, já tem uma previsibilidade maior do procedimento, então dá até para você conversar com o colega antes. Num caso de comunicação bucosinusal, a mesma coisa que o colega Tiago mostrou, um retalho em raquete, para poder recobrir essa abertura que ficou. A comunicação bucosinusal ela pode ocorrer em qualquer extração de pré-molar a molares. Só que muitas vezes ela ocorre e ali o epitélio se fecha. Então você teve a comunicação bucosinusal, mas nem soube da comunicação bucosinusal. Por quê? Porque ela não fistulou, ela não virou uma fístula. O epitélio não cicatrizou comunicando o seio maxilar com a cavidade bucal. Aí está estabelecida a comunicação bucosinusal já com fístula. Ou seja, o paciente vai beber líquido, vai fumar, vai comer e tudo vai vazar para o seio maxilar. Gera infecção, gera incômodo, principalmente. Então, é hora de você atuar. E o retalho que a gente girar para fazer esse retalho em raquete tem que conter em seu interior a artéria palatina maior, para nutrir o retalho e alcançarmos a cicatrização. Aqui você tem uma camada de curativo que o paciente vai trocando até que fique totalmente fechado. Dentes ou corpo estranho, seio maxilar. Você pode abrir um caudalo e pegar o fragmento lá de dentro do seio maxilar, pela parede anterior do seio. Injeta soro, aspira, ele movimenta lá dentro e aí você capta. Um caso de torus palatino, que já entra como cirurgia pré-protética. Quando a gente fala em cirurgia pré-protética, a gente fala de remoção de torus, remoção de demais exostoses, remoção
de freio lingual, de freio labial, que pode atrapalhar a colocação de uma prótese total, por exemplo. Nesse caso aqui, eu me lembro desse caso, o que ocorre? O paciente usava uma prótese que tinha uma sucção em torno do tórax palatino. Só que, como eu falei, a absorção óssea ela é contínua, permanente. Então, ele foi usando a prótese até que teve um momento que a prótese não aguentou. A gengiva não aguentou. Ela começou a ficar, entre aspas, murcha, né? Na verdade, bem flácida, e a prótese já não encontrou apoio. Então, teve de se remover o tórax. Para quê? Para que o palato ganhasse uma convexidade plana, entre aspas, e mais linear, e aí pudesse ser feita a moldagem de forma correta da prótese e a vida seguisse. Veja que o tórax é centralizado. No centro do palato, não temos uma artéria palatina maior com o risco de sangramento. Então, você pode incisar aqui de forma mais tranquila. Claro, você não vai fazer incisão e ir ad eterno com ela. Você vai fazer uma incisão o máximo suficiente para você poder trabalhar, vai afastar a mucosa por um lado com as suturas que eu falei, da mesma forma, e aí você tem que suturar aqui, não tem jeito. Só que aqui você já está com tudo anestesiado, você faz uma anestesia total de palato duro e também de mucosa vestibular, porque você vai atuar na mucosa, suturando esse retalho, e depois você sutura. Pode colocar o curativo ou não, mas o que se espera é uma cicatrização bem satisfatória. Essa paciente procurou o serviço para remoção dos terceiros molares e se queixava que a prótese não ficava. Por que não ficava? Por conta dessa exostose, de tórax mandibular. Esses tórax, pessoal, a pessoa, eu falava com o paciente, você pode morrer com isso. O paciente se assustava, então eu mudei a linguagem. Você pode morrer sem saber que tinha isso. O que ocorre? A pessoa se adapta. A língua ela é adaptável. O crescimento da dentição, a troca da dentição já vai contendo a língua. Então, ela é adaptável. A partir do momento que ela está numa cavidade bucal que tem essa exostose, ali a sensibilidade do paciente vai adaptar a sua convivência com esse tórax, digamos. Só quando surge uma necessidade de prótese ou alguma outra coisa, ou alguém nota, que você vê o paciente interessado em remover o tórax, muitas vezes. Então, está aqui, a gente remove fazendo várias perfurações, depois liga todas as perfurações, vai com cinzel ou algum outro instrumental e fratura. E você remove esse tórax e sutura tranquilo, sem problema nenhum. Pode fazer o bilateral na mesma sessão. Cirurgia paraprotética ainda envolve também a extração múltipla. Por quê? Primeiro que você tem uma ordem a seguir, não é sair extraindo todos os dentes aleatoriamente, você tem uma ordem a seguir, os caninos ficam normalmente por último, e aí você tem a cicatrização, só que tem um detalhe, quando você tem uma extração ampla, você tem que fazer uma alveoloplastia. Para quê? Como mostra aqui no desenho, você não vai ficar com duas lâminas dando uma proeminência muito grande ao contorno gengival. Você secciona essa lâmina óssea e já favorece a acomodação gengival para que se torne mais plausível a formação de um novo contorno gengival, que vai adaptar a prótese, ainda que ela seja suportada por grampo em outros dentes. Tá? Quando a gente fala de implante, a gente está falando de um dispositivo cujas principais intenções de nossa parte são, primeiro, a osteointegração dele. Então, tem que ser um dispositivo biocompatível, no caso, titânio. E, segundo, que ele dê sustento, ou sustentação, melhor dizendo, para um componente protético. Para o componente... tá aqui. Para o componente protético, que vai ser, entre aspas, o dente que vai aparecer na boca. Pode ser para um dente, para um componente protético, ou o implante pode servir com outros de base para um componente protético maior, com 2, 3, 4 dentes.
Então, aqui mostra o quê? A evolução, o início, em tempo, da osteointegração. Então, o início, pouca osteointegração, e o que se espera é, depois de um determinado tempo, aquela osteointegração completa. Então, você pode usar um alvéolo com dente recém-extraído, ou você pode perfurar o osso buscando um slot, uma cavidade para que seja rosqueado ali um implante. Existe uma série de restrições para a colocação de implante, restrições sistêmicas, então também não é todo mundo que pode receber um implante. Vou falar um pouquinho de seio maxilar e um pouquinho de remoção de enxerto. Existem algumas áreas na própria boca, fora outras do organismo, como crista ilíaca, das quais você pode remover osso para aumentar alguma superfície óssea em alguma outra região. Então, você pode, da boca, por exemplo, pegar daqui da região de sínfise, que mostra essa imagem aqui, ou até da linha oblíqua, de borda anterior de ramo, conforme veremos. São 3 artigos aqui que eu trouxe. Eu e o colega Cícero Braga, que é o meu chefe lá no Ipanema, que foi meu colega de treinamento, assim como o professor Glauco, que está aí também. Os 2 foram meus professores, na verdade, ainda são. Então, num trabalho, a gente mediu a distância da crista alveolar, que é essa crista junto à coroa dentária aqui, ao canal mandibular, medida em 100 mandíbulas secas, e a avaliação do canal incisivo, que é um canal que continua depois do canal mentual até quase a linha média da mandíbula, levando nutrição, levando inervação, para medir a distância dele até a base, até a cortical vestibular, a cortical lingual, e o diâmetro e comprimento do canal em si. Essa área do mento é dita como sendo uma área segura, sendo que você tem que respeitar alguns parâmetros. Por exemplo, em relação ao canal mandibular, você tem que deixar no mínimo 2 milímetros de distância entre o implante e o canal. E, em relação ao canal mentual, tem que respeitar a curvatura, ou seja, fazer o implante ou coleta de enxerto, já a partir de uns 5 milímetros além, no mínimo, da borda anterior do forame mandibular, do forame mentual. O que esse colega aqui, um turco, fez? Ele pegou uma quantidade de pacientes e 57 deles, acho que foram 100 pacientes ou 120 pacientes, avaliou radiografias e em 57 deles apresentavam algum distúrbio de sensibilidade na região de mento. Em 10 desses pacientes, o implante tocava o nervo mentual, ou o canal ou o nervo incisivo. Então, são 10 implantes que têm de ser revistos. O melhor é você não rever nenhum. Então, hoje, a gente tem, ele falou em radiografia panorâmica, mas é de 2013, mas hoje a gente já tem a Conibin, que nos dá uma segurança maior. Hoje você tem até modelos que sobre eles vão serem planejados e confeccionados os próprios implantes. Então, você tem como transferir isso para o paciente. Guias, né? Aqui, falando em seio maxilar, você tem como pegar algum material de enxerto ou enxerto autógeno, respeitosamente abrir a parede anterior do seio, descolar a membrana com muita delicadeza, depositar esse material de enxerto, esperar aquilo consolidar ou ósseo integrar, e você vem com o implante e coloca. Isso é para quê? Para você ganhar uma área óssea no enxerto que antes, no seio maxilar, que antes era praticamente assoalho e superfície externa. Então, você já ganha uma superfície óssea suficiente para você colocar o implante. Eu estou falando, pessoal, muito grosso modo, porque sabemos que tem colegas aí que não são da odontologia, então não estou usando muita coisa muito técnica, não. Falar um pouquinho de ortognática. Normalmente, você tem uma oclusão classe 1, que te permite sorrir tranquilamente, que te permite morder tranquilamente, que te permite mastigar tranquilamente. Entretanto, algumas pessoas apresentam
uma oclusão bem diferente. Então, a gente já dispõe, não, né? Desde o século, talvez retrasado, em que osteotomias já eram relatadas, você tem como mudar essa oclusão do paciente em conjunto com a ortodontia. Então, você encaminha o paciente para a ortodontia vai fazer os ajustes necessários na posição e alinhamento dos dentes, e aí você opera com o intuito de dar a nova oclusão para o paciente. Hoje, com o celular, o paciente ele faz selfie, ele tira foto de perfil. Então, assim, a fotografia virou uma coisa muito comum. Na época em que você tinha fotografia de rolo de filmes, 36 poses, 24 poses, 12 poses, isso era muito incomum. Ninguém ficava tirando foto que não fosse aquela foto do objetivo em si. A festa do aniversário, a festa do batizado, qualquer outra coisa. A formatura, enfim. Ninguém ficava em casa tirando 150 selfies em 2 minutos. Fazendo 150 selfies em 2 minutos. Então, hoje, é mais comum do paciente perceber a foto dele, uma visão dele que ele não tinha antes. Perfil. Então, quando ele se olha de perfil, ele vê que ele tem uma diferença em relação aos colegas. Isso, muitas vezes, leva o paciente ao consultório. Não só isso, como também essa mudança de perfil normalmente é de uma deformidade dentofacial. Esse paciente aqui, por exemplo, você imagina ele mordendo, saindo com os amigos tranquilo para morder algum sanduíche, lanchar e morder o sanduíche tranquilamente? Não. Certamente ele vai ter que tirar o pedaço do sanduíche, botar na boca, ou partir com garfo, faca. Tem algo na vida dele que não está ajustado com a vida social. Então, isso também leva o paciente em busca de tratamento. Outro fator, algum desvio de linha média, principalmente de mento, ou de dorso de nariz. O paciente também se vê diferente de seus colegas, sente uma insatisfação e procura o consultório. E aí encaminhamos para a ortodontia, ou ele já vem da ortodontia para o encaminhamento. Então, são aqui casos de livro do Dr. Rupp, paciente com uma classe 3, já operado. O que fazemos são osteotomias em maxila e mandíbula, ou em ambos os ossos, muitas vezes, e alinhamos a oclusão e damos um novo perfil, e acaba o paciente tendo um novo perfil, e muitas vezes até tendo de fazer uma nova carteira de identidade. Isso é verdade. Muitas vezes o paciente ganha, com essa mobilização de mandíbula e maxila, uma autoestima que ele não tinha antes. Então, a cirurgia ortognática ela tem um valor social e psicossocial muito grande para o paciente, às vezes tão grande quanto o valor oclusal. Entenderam? Então, você tem uma paciente que, segundo o próprio relato do livro, era toda tímida, toda recatada, não vou dizer, não é o termo, mas toda tímida, toda retraída, melhor dizendo, e quando se viu com um novo perfil, já mudou o cabelo, já mudou o penteado, já mudou a vestimenta, então isso ocorre. Não precisa nem o livro relatar, nós vivemos isso nos consultórios, no serviço público também. A osteotomia de maxila que fazemos é um dos casos que falamos maxila, mas na verdade são 2 maxilas. Incisamos aqui na mucosa vestibular, comunicamos os 2 acessos e fazemos a osteotomia em toda a maxila, respeitando, primeiro, as raízes dentárias, a altura das raízes dentárias, e lá no pilar, no processo pterigoide, na junção do tubo da maxila com o processo pterigoide, na verdade, não seccionamos com serra ou com piezo hoje em dia, até lá, ou cinzel antigamente. Lá também era com cinzel, mas assim, hoje ainda se utiliza muitas vezes o cinzel para fraturar. E aí nós fazemos o que chamamos de down fracture, ou seja, você fratura essa maxila muito delicadamente, porque existem os vasos palatinos lá na região posterior, existe a artéria alveolar posteriormente à maxila, então, com muita delicadeza, você termina a fratura dessa maxila, mobiliza essa maxila e dá a fixação a ela final, que vai te dar a oclusão.
Quando você faz cirurgia ortognática, principalmente quando você tem aquele desvio de linha média no mento, você faz a mentoplastia também. Isso pode ser só uma osteotomia e realocação do mento, ou mesmo remoção de fatia do mento. Novamente, temos de respeitar aquela presença do canal incisivo. Não falei em termos de enxerto. Quando você remove enxerto do mento, você tem que respeitar 4, 5 milímetros. No máximo 4, 5 milímetros de profundidade. Caso contrário, você já pode atingir o canal incisivo com a artéria incisiva. Na mandíbula, existe essa osteotomia vertical, a sagital, e aí você mobiliza a mandíbula e fixa os fragmentos. A mesma coisa aqui, você usa um guia para, no transcirúrgico, você estabelecer a oclusão e depois você fixar os fragmentos maxilares e mandibulares. Você pode remover um pouco de fatia da maxila, caso necessário. Isso tudo tem respeito a esse planejamento. Antes era feito um planejamento manual, hoje já existe planejamento virtual, que já dá até esse guia também, que eu falei com vocês, esse guia aqui, ó. Então, a cirurgia foi bem facilitada em sua fase laboratorial. Aqui a incisão em mento, com os dois mentuais ou músculos mentonianos surgindo. É importante dizer o seguinte, tanto para a remoção de enxerto quanto para essa osteotomia de mento, quando você incisa os mentonianos, você tem que ressuturá-los. Ressuturá-los não, você tem que suturá-los para reinseri-los ao local. Por quê? Porque de toda a musculatura de mímica facial, e eles movimentam o mento, o conteúdo do mento, da região perioral, eles se inserem na mandíbula, eles não se aderem via periósteo, eles estão inseridos na mandíbula. Então, se você não sutura, o que ocorre? Eles podem, o mento ele pode sofrer uma ptose, uma quebra. Você pode ter uma ptose labial. O lábio ele vai ficar flácido. O mento ele vai acabar deprimindo. A sutura pode abrir. Porque, veja bem, se você não suturar, você está falando para esse periósteo o seguinte, olha, eu desorganizei o mento, eu coloquei uma placa que é biocompatível, mas não é osso, e você se vira aí para readerir e segurar esse conteúdo todo do mento. Ele não vai conseguir. A sutura, ela vai acabar tendo uma decência também. Então, você pode até ter uma infecção local ali, e perder sua cirurgia, e perder todo o planejamento. Então, essa sutura do músculo mentoniano é muito importante. O caso de semana retrasada lá no Hospital de Ipanema. Então, colocou-se uma placa, novamente uma incisão em região mentual, uma incisão em região vestibular posterior à mandíbula. Então, colocou-se placas. E aqui a demonstração do músculo mentoniano. Como que ele é? Ele é um feixe considerável. Então, dá para você suturar. E, ao mesmo tempo, por ele ser considerável, ele tem uma força de adesão ao osso e sustento do mento também bem interessante. No acesso, está aqui, você vai... É importante dizer o seguinte, quando você acessa, você não vai com o seu bisturi paralelamente à mandíbula. Você entra na região de submucosa, logo depois da submucosa, você já se direciona ao osso. Por quê? Porque senão você vai penetrar aqui com o instrumento e vai sair na pele. Então você procura a mandíbula, certo? E aqui, no livro do Ellis, ele chama bastante atenção para a sutura do músculo mentoniano. No acesso intraoral para a mandíbula e mento, você tem como evidenciar o nervo, o plexo, o feixe mentoniano. Pode dar algum distúrbio neurosensorial, mas logo depois ele volta ao normal. Uma outra coisa importante é você pedir ao paciente para que ele faça em casa a mesma coisa que você vai deixar ele sair, com a qual você vai deixar ele sair do consultório ou do hospital. Um curativo de sustentação. Não tem corte na pele. Essa fita, no caso aqui, esparadrapo, mas hoje já tem kinésio tape, enfim, você vai puxar, tracionar essa pele para trás e para cima. Para quê? Ajudar a sustentação desse mento em
em relação ao osso, para não deixar tudo por conta nem da sutura só do mentoniano e nem da sutura da mucosa. Muitas vezes o paciente acaba voltando para a revisão com o mesmo curativo. O que eu falei lá atrás de contato superficial da artéria facial, a gente vê que no acesso vestibular de mandíbula, como esse daqui, se você não tomar cuidado em fundo de vestíbulo, você pode acabar tocando a artéria facial e tendo um desagramento bem desagradável, porque ela está superficial a mucosa nessa região. Então, se você tem um procedimento para ser feito ali, descolhe, incise e procure logo a mandíbula e depois descolhe com muita delicadeza, para não, como diria minha avó, ofender a artéria facial. Então, está aqui. O detalhe aqui nessa incisão, num caso bem mais planejado, não tem laceração, não tem nada de fratura da mandíbula, é um pedículo de mucosa que é deixado junto à gengiva inserida da mandíbula para facilitar a sutura depois. Você imagina, depois de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas de cirurgia, você catar a mucosa para suturar. É difícil. E aí a gente chega, eu já estou terminando, aí a gente chega nos acessos extraorais da mandíbula. Falar um pouquinho de Risdon, que é o acesso aqui submandibular. Veja bem, quando você fala em acesso extraoral, quem vem a baia de primeira? O nervo facial. O nervo facial que sai da glândula parótida e já ganha o tecido mole da face para fazer a inervação. E aqui no acesso submandibular ou de Risdon, você tem aqui o masseter, a borda da mandíbula, você tem o nervo marginal da mandíbula do facial. Então, é o nervo que você vai ter que ter mais cuidado nesse acesso. Normalmente, procuramos uma região mais inferior ainda à mandíbula, mais inferior à mandíbula, uma área de ruga, que você vai tracionar e incisar. Quando você incisar, você vai ter a pele, tela subcutânea, músculo platisma, e aí a camada superficial da faixa cervical profunda, que você vai incisar, e vai dar de cara com os nervos, com os vasos faciais. Os vasos faciais, artéria e veia, como estão aqui na imagem, artéria e veia faciais, a artéria sempre anterior, que você vai ligar. Por quê? Se você não ligar, dependendo da localização, você vai acabar lacerando. Lacerar a artéria é muito ruim, porque depois, para você catar e fazer a ligadura, é muito desgastante. Toma tempo de cirurgia. Então, você já liga, você conta com toda aquela irrigação, vascularização que eu mostrei no início da aula, você conta com as anastomoses, então não vai ter problema de isquemia ou de irrigação sanguínea por conta disso, nem drenagem. E aí você tem o periósteo, dependendo da localização, você pode ter uma... Ali, eu estava lendo o feixe do encontro do masseter com o pterygoideu medial, abaixo do ângulo da mandíbula, você incisa, ganha a mandíbula, faz sua cirurgia. Com isso, o facial ele ficou no retalho. Você não tem contato com o facial, com o marginal da mandíbula. Aqui o acesso, tela subcutânea, já mostrando platisma. Platisma que você vai incisar. Aí a camada superficial da faixa cervical profunda, incisa, liga os vasos, e aí você já ganha a mandíbula. Ou você incisa o periósteo, ou eu não estou lembrando do termo em português, estou com o inglês, sling, aqui na cabeça, desculpa. Do masseter com o pterygoideu medial. Então você incisa, ganha a mandíbula, e depois você vai suturando por planos. Dependendo do retalho e do descolamento que você fizer, você pode ter um acesso bem na região de mento, um acesso mais para ângulo de mandíbula, ou para ângulo e corpo de mandíbula, ou um acesso bem para mais chegado ao ângulo, já um pouco com extensão até colo de côndilo. Você não consegue ir até o côndilo propriamente dito,
mas no colo de côndilo você consegue ir. E aqui mostrando os vasos ligados, artéria e veia faciais. Então, o Risdon, você incisa, chega até os vasos, liga e faz sua cirurgia. E depois é só suturar por planos. Toda cirurgia, claro, quanto mais planejada, quanto mais incisão for planejada, os passos forem seguidos, melhor. Qualquer laceração, qualquer hemorragia, qualquer sangramento, o professor Babinski sabe, qualquer coisa fora do planejamento é desgaste. São minutos a mais que você que já está ali, às vezes, há 2 horas, 3 horas, lamenta de ter ocorrido, realmente. Acesso retromandibular, mais uma vez, o facial em atenção, porque nós vamos trabalhar bem na parótida e ganhar a companhia da veia retromandibular. Quando você fala em parótida, você não vai se aprofundar tanto, mas você pode pegar algum ramo da carótida externa, pode ser tanto a maxilar quanto a transversa da face, que fica mais na altura do zigomático, na verdade, mas você pode ter muita proximidade de uma forma mais superficial, com a veia retromandibular. Então, você incisa, você tem a pele, tela subcutânea, o platígeno, e aí você tem a continuidade da face da glândula parótida e do masseter com a camada superficial da face cervical profunda, sistema músculo-aponeurótico. Você incisa também e já ganha a parótida. Você divulsiona a parótida e chega até o ramo da mandíbula. Nessa divulsão da parótida, você pode ter um contato mais íntimo com ramos do nervo facial. Então, é de praxe que você posicione corretamente seu aparelho, seu instrumento, perdão, para fazer a divulsão e chegar até ângulo, e você vai até um pouco além até de colo de côndilo, para fazer sua fixação, ou qualquer outro trabalho que seja. E aí você fecha depois por planos. E hoje em dia, com novas técnicas e fios, a gente consegue uma cicatriz bem mais disfarçada. Aqui os livros de base, que serviram de base para essa aula. A pequena Rafaela, de 3 anos, que me corrigiu a todo momento, acho que ela devia ter corrigido ainda mais. E deixar para vocês uma mensagem pequena. Às vezes o paciente ele mostra um caso que você não depara logo com o que você está procurando. Você olha, você tenta investigar, às vezes o paciente não sabe relatar de vez o caso dele. Então, cabe a você, principalmente no serviço público, que muitas vezes nós somos o último ponto de parada do paciente, não tem mais para onde ele ir. Então, não é que você não possa encaminhar para um colega, pedir opinião, mas você não pode abandoná-lo. Então, você está ali, está tentando ver alguma coisa, não consegue. Pede um exame laboratorial, um exame de imagem, você já consegue ver alguma coisa. Mas quem tem a clínica é você. E muitas vezes esse exame de imagem ele vem com CD, ou é mandado por e-mail. Então, aprenda a mexer com o CD, com esse programa, trabalhar as imagens, aumentar ou diminuir os cortes, ou mudar os cortes na imagem. E continue a investigar. Quando você investiga, e aí você consegue ver o que você estava buscando. Então, daí é um ponto crucial para você ou tratar o paciente, ou encaminhar o paciente, ou até fazer um tratamento paliativo que seja, porque realmente nem tudo dá para a gente resolver. Mas há casos em que, pelo menos, um conforto você pode oferecer para o paciente. Professor Babinski, eu peço desculpas pelo incômodo do início da aula. Desculpa ao pessoal todo aí que ficou esperando, agradeço o pessoal que permaneceu, agradeço pela oportunidade e eu espero ter satisfeito as expectativas. É um tema, na verdade, muito amplo, eu poderia ter falado de infecções, poderia ter falado de patologias, mas eu resolvi pegar bem no dia a dia, que é trauma, que é ortognática, que são essas cirurgias de implante, essas cirurgias mais corriqueiras do nosso cotidiano. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.